O programa Despertar Viamão. Apresentação: André Guedes e Rubem do Saneamento. Iniciamos mais um Despertar Viamão aqui pela Viamão Web. O meu nome é André Guedes. E eu sou o Rubem do Saneamento. E hoje contamos com a presença do Baba Phil. Baba Phil, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Faz as tuas apresentações. Eu sei que quando eu te convidei, tu mandou um currículo. Então, acho que é melhor tu resumir um pouquinho, porque se a gente falar de todo o teu currículo, vai dar todo o programa. Então, olá André, Rubem, Rádio Despertar. Primeiro agradecer o convite por estar participando desse programa aqui, que já tenho acompanhado alguns vários. Pautas excelentes, convidados espetaculares, então me sinto até lisonjeado de estar sentado aqui nesse sofá. Né? Eu sou Baba Phil, né? Sou uma autoridade tradicional do povo Jeje, né? Vulgo pai de santo, Babalorixá, da tradição Jeje-Jexá do Batuque do Rio Grande do Sul. Milito nas causas sociais da negritude desde os meus 12 anos de idade e aos poucos venho aprendendo constantemente por que a gente precisa lutar realmente pelo povo preto, pelo povo de matriz africana. Faço parte também do Fundo Sampótimo, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Estou presidente da primeira cooperativa nacional dos povos tradicionais de matriz africana também, a nível nacional, e atuo junto ao Conselho Municipal do Povo de Terreiro aqui de Viamão, ao qual nós conseguimos tirar aí, depois de uma longa luta de mais de 8 anos, do papel. Então, estou também aí, estava até hoje, né, enquanto vice-presidente, agora sou mais um conselheiro, passei o bastão, né, nesse processo coletivo de construção. E nas horas vagas tu ainda faz política? Te brinca, né? A gente tenta fazer, né? Eu aprendi com um grande amigo uns anos atrás, né? Aquele que não gosta de político tá fadado a ser governado por aqueles que gostam, né? Então, estamos aprendendo aí constantemente. André, aproveitando aí essa deixa do nosso amigo, né? Eu quero dizer que tudo é política. Eu sempre digo isso e é repetitivo no sentido de despertar as pessoas, né? Tudo que se faz a política. É lógico, a gente fez uma brincadeira, mas 8 anos militando numa causa é justamente fazer política. Espaços conquistados através de uma capacitação de buscar melhoria. Eu já venho conversando contigo sobre isso, respeitando as diferenças, construindo o seu espaço dentro de um todo, resgatando a origem, né? Preservando a memória. Então isso nos traz assim, para nós aqui do programa, eu acho que para todos que estão nos assistindo, uma referência, né, de que a gente precisa fazer política e precisa se enganjar naquilo que a gente acredita. Então eu vou deixar para o André fazer a primeira pergunta aí, que o André tá louco de sede. Baba Phil, por que o negro, por que a população africana foi escravizada, já que na história da humanidade a gente tem vários outros povos escravizados também? Baba Phil, vamos então tentar fazer uma crescente na nossa linha de pensamento, tá? Até chegarmos aqui na atuação do negro na nossa cidade, que é a cidade de Viamão. Por que o negro, por que a população africana foi escravizada? Já que ao longo da história a gente tem vários exemplos que outros povos também foram escravizados e que não eram negros. Bem, essa é uma pergunta bem complexa, né? Responder a esses porquês. Primeiro a gente tem que entender o período que a sociedade europeia e africana viviam naquela época, né? Antes de 1500 ali. Então, primeiro a gente tem ali a crescente dos muçulmanos no território africano, né? Principalmente na região de Congo-Angola, uma crescente imensa e um medo da Igreja Católica, dominante da grande Europa naquela época, né? E vinda de um processo que a gente vai ver ali 200 anos antes, aproximadamente, Gengis Khan, por volta de 1200, 1300 ali, e o medo de perder a dominância em relação àquele local. Por conta disso, né,
A Europa em si, ela cresce para dentro da África, tentando fazer esse processo de catequização, e o Papa da época, inclusive, escreve uma bula papal, um documento, né, papal, liberando então os países europeus a invadirem o território africano com a desculpa, em época, de evitar o avanço muçulmano. Bem como as grandes colonizações, navegações estavam acontecendo naquele período, né? Tanto para as Américas Norte, Central e Sul, culminando aqui no Brasil. E o primeiro ponto que os portugueses, os holandeses, os ingleses entendiam que era importante era conseguir constituir uma relação de colônia aqui, e para isso a questão de ter comida era um dos eventos principais. Como é que eu vou alimentar esse povo aqui? Vou ter que caçar, vou ter que fazer uma série de processos? Então entenderam ali, no povo africano de Congo e Angola, que era um povo altamente tecnológico nas relações do ferro, da metalurgia e da agricultura, podendo, num solo até mesmo árido, conseguir extrair o alimento. Então a primeira motivação foi justamente essa, né? Foi o combate da Igreja Católica com os muçulmanos naquele território, processo de catequização e também uma exploração econômica a partir da mão de obra que era qualificada. Nós sabemos aí, historicamente, que o indígena aqui era um povo muito arredio, né? Muito resistente a esse processo. Diferente, né? E uma coisa que a gente pode comparar, inclusive, aí, André, é que para o povo africano, né, a compreensão da escravidão não é a compreensão que nós temos da escravidão por cor ou por relação econômica, que foi a que se estabeleceu, né? Eles entendiam que eu invado a tribo do meu vizinho por um desentendimento local, aqueles que sobreviverem desse combate se tornarão escravos, né? Só que esse escravo ele tem a possibilidade de comprar a sua liberdade. É um domínio de colônia. Exato, ele compra a sua liberdade, ele pode casar, ele pode ascender socialmente. Então, quando os primeiros reis negros vão lá e começam a fazer esse trâmite, na compreensão de que, não, beleza, é quase como uma questão de servo, né? O cara não vai ficar tão mal lá, né? Daqui a pouco ele vai ter comida, vai ter casa, vai comprar liberdade e vai ascender socialmente. Então não é este processo. E o que se estabeleceu foi justamente uma escravidão por cor posteriormente, e não mais simplesmente por um processo de dominância. Então essa é a base, assim, né? E que se dá a partir ali dos territórios no século XVI de Congo, Angola, no século XVII do Benin, né, pela essa alta tecnologia na relação de construções, e aí a gente tem que ver no século XVII a expansão dos territórios, da construção mesmo aqui no Brasil, e no século XVIII, por conta de uma relação cultural e também não conseguir mais entrar nesses territórios anteriores, o povo da Nigéria, que inclusive contribui muito na nossa relação gastronômica no Brasil. Então essa é a base, assim, dessa estrutura social que se constrói. Vou tomar a parte aqui então e dizer que é muito bem sintetizado tuas colocações, e aí a gente já percebe que o fato da escravidão e os dogmas, estigmas, preconceitos já começa de uma relação nada a ver, não foi esse o objetivo, e sim um objetivo territorial de espaço espiritual e econômico, ou seja, um domínio, né, de uma forma como já era na Grécia Antiga, né? O meu reino contra o teu reino, se eu domino o teu reino, os teus passam a ser... Então, na verdade, é um processo crescente, como o André tem colocado. Então, só queria fazer essa ressalva, e para quem está nos assistindo, acompanhar bem, né? Porque a informação tão clara, tão contundente e bem didática que o Baba tem colocado aqui. Muito obrigado. Baba Phil, muitas das histórias não são contadas em livros, né? Porque acho que a história dos negros aqui no Brasil, a história de fato não está sendo contada e não consta nos livros. Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas acha que os negros são vítimas passivas, né? Vieram aqui somente para serem usados a sua mão de obra. Mas como bem tu falou,
os negros também agiram nas construções, na agricultura, na fabricação de objetos oriundos do metal também. Qual é essa relação na construção da nossa cidade de Viamão? Porque eu andei dando uma lida, né, para poder até dialogar contigo, e eu percebi, eu li que em 1858 teve o primeiro censo em Viamão e 33% da população naquele período eram negros. Chegou a 50%, né, Rubem, a população em Viamão. Chegou a 50% num dado que não foi propositalmente publicado, que é outra questão. Aí a gente vê, né, o fundamento da política, né, por questões até racistas de não publicar, né, essa expansão dos povos, né, de matriz africana e do negro. Completando a pergunta, então, que o Rubem me passou, que então 50% da população chegou a ser negra em Viamão. Eu sei que tu é um historiador, um pesquisador. Qual foi a contribuição do negro na cidade de Viamão? Muitos falam, construiu a igreja, tem ali os túneis, os famosos túneis da igreja, mas, de fato, qual é a contribuição do povo negro na cidade de Viamão? Bem, primeiro eu acho que a gente tem que voltar aí à questão do livro, né? Não está nos livros, né? Tem um ditado iorubá que diz que enquanto os leões não aprenderem a falar, o caçador ainda será glorificado, mesmo que na maioria da caça ele seja quem seja caçado. A gente tem que pensar aí num fenômeno que acontece neste período, né, do século XIX, né, e a expansão de Porto Alegre. Os negros, principalmente no Rio Grande do Sul, eles vêm como mão de obra escrava para trabalhar nas charqueadas. Inclusive, uma das maiores punições do negro escravo no Brasil todo era trabalhar nas charqueadas. Era ser mandado para charqueadas. Então, aquele que era mais arredio, né, ele era mandado para charqueadas no sul do Brasil, que era frio, era úmido, era uma série de questões complexas. Lugar mais difícil de trabalhar. Exato. Oposto da realidade dele, né? Exato. Só que na mentalidade do escravagista do norte, aqui era terrível. Era uma coisa que ninguém queria, a Bacia do Prata, né? Porém, todavia, contudo, né, foi um dos negros que tiveram a melhor relação com a sociedade, né? Talvez por conta do alto número de indígenas vindo do Alto Uruguai e assim por diante. Então, houve essa intersecção de maneira muito tranquila. E no século XIX, há um fenômeno em Porto Alegre, que é os negros saírem das charqueadas, né, logo após a Guerra dos Farrapos e coisa e tal, e virem para a cidade de Porto Alegre, já que ela começa a crescer enquanto capital. E consegue abraçar essa Exatamente. comunidade. Então a comunidade começa a vir para cá com mão de obra servil e assim por diante. Só que também no centro de Porto Alegre, que era a região onde mais tinha gente, né, onde é a Cidade Baixa, onde é a voluntários, esses negros então começam a ser expulsos dessa região, né, pelos grandes senhores. A região coronéis, central. né? Para onde eles são encaminhados? Para Restinga e para Viamão e para o extremo Zona Norte, né? Viamão ainda era um território que ainda estava em construção, né, subindo para essa região aqui, então automaticamente esses negros acabam sendo afastados para a região de Viamão também. E aí começa a construção da Restinga, começa a construção dos bairros mais da Zona Norte, Rubem Berta, Sarandi e assim por diante, e também a inserção do negro em Viamão. E a partir daí, André, ele tem um papel primordial na construção da cidade como um todo. Como ele é um grande número populacional, né, ele contribui na relação da construção das estradas, na construção da própria cultura local. Os primeiros prédios que a gente vê na construção de Viamão, e aí como estrutura, não só da igreja matriz e coisa e tal, mas como estrutura de casa, dos prédios antigos de Viamão, são contribuição desta mão de obra que acaba sendo expulsa justamente da região periférica, para as regiões periféricas. Só que também ele acaba contribuindo na educação das crianças na periferia, por conta de que as negras de ganho, né, eram negras que geralmente já tinham algum nível de alfabetização ou de conhecimento matemático. Só que são elas que são as responsáveis, então, de replicar este conhecimento lá na base periférica, né? Então elas acabam contribuindo também na relação
econômica e educacional, principalmente do jovem periférico, que acaba não sendo só o negro, né? Porque a gente acaba esquecendo os ali descendentes começa então na cidade a fusão entre o povo que veio, né, espremido, jogado, né, de Porto Alegre, com aqueles que já eram oprimidos e excluídos pelo fator econômico e pela classe social. Exato. E aí começa uma fusão de necessidade de vocacional, digamos assim, para que surjam ali então a resistência e começa Exato. as discussões vai sempre começar nos bairros periféricos para o centro da cidade, trazendo essas pautas. Exato. Essa leitura que eu faço. E se a gente olhar historicamente, né, a própria formação dos quilombos ao longo da história se deram justamente dessa união de vários povos, porque a gente acaba tendo no imaginário popular que o quilombo era formado só por preto. Mas não, na verdade era de todo aquele que era excluído da sociedade naquele período. Claro que a grande maioria povo preto, mas os ciganos, os indígenas que já estavam incorporados à sociedade também acabavam sim se agregando. E com as desigualdades sociais do Império crescendo, os não negros também acabaram compondo este processo, formando a nossa sociedade mista que a gente vê hoje. Vou fazer mais uma perguntinha a respeito. Nós estamos na Semana da Consciência Negra, a celebração. Eu vou dar uma pimentada aqui e tu me diz como é que tu vê isso politicamente. Quando a gente diz Semana da Consciência Negra, parece que a mensagem dita, assim, num âmbito que não tem esse engajamento, parece tipo assim, o povo negro não tem consciência, né? E na verdade a mensagem é justamente sobre o empoderamento, sobre o seu espaço. Tu vê como a forma que é apresentada e as narrativas que são criadas, né, podem e muitas vezes são usadas politicamente para extorsão. Como tu disse, os quilombolas, quem disse que todos os quilombolas eram negros? Né? E também eu te faço essa pergunta porque como é que tu vê essa política da Semana de Consciência Negra sem uma condução disso permanente dentro dos espaços de trabalho, a respeitabilidade dentro das escolas, a construção de uma consciência coletiva da relação histórica e a importância do povo negro como agente transformador, né? E necessário para que hoje nós tivéssemos uma cidade, tivéssemos uma estrutura, pudéssemos estar conversando, por exemplo, sobre essa temática que, se nós fôssemos falar sobre esse tema em algum tempo, eu me lembro que alguns dos antigos falam que eu participei, um dia eu falei aqui na rádio, eu morava no interior em 1979, os bailes eram separados, o que era para o negro e o que era para o branco, dentro de um salão onde tinha uma festa, tinha um lugar, aquele lugar era dos negros. Quando eu vi aquilo ali, eu quando percebi, eu era criança e eu não sabia, eu andava pelos dois lados, andava para lá e para cá, vem para cá. Então, sabe, é isso, eu queria que tu trouxesse um pouquinho, foi extenso, mas eu queria que tu trouxesse assim, qual o fundamento, afinal? O que é a consciência negra na Semana da Consciência, né? O que isso reflete na construção diária e na condução de uma consciência coletiva e permanente na sociedade? Primeiro, vamos entender ali como surge essa ideia de ter uma Semana da Consciência Negra e coisa e tal. Durante muito tempo, quase 100 anos, né, foi incutido na memória popular que a princesa Isabel era a grande salvadora, que liberta os negros e coisa e tal, e daí inclusive sai o bom e velho ditado para inglês ver, né? Então é uma lei assinada literalmente para que os ingleses liberassem as rotas comerciais brasileiras, já que a Inglaterra já havia feito essa liberação dos escravos e não estava aceitando economicamente, por uma relação econômica, que outros países tivessem uma mão de obra gratuita. A abolição da escravatura nada mais é do que um acordo comercial. Exatamente isso.
E ao longo desses 100 anos que se seguem após a abolição da escravatura, que se dá no dia 13 de maio, no dia 14, os negros viram mendigo, né? Que é assim que a sociedade acaba construindo, é por conta de um movimento da militância negra da época, década de 60 e 70, que tenta mudar a narrativa de que nós não iremos colocar num pedestal, né, a Princesa Isabel, e temos que ter uma referência histórica que de fato seja alguém que lutou pela nossa causa. E aí escolhem Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro, como data da morte de Zumbi dos Palmares, do quilombo que mais durou dentro do território brasileiro. Inclusive alguns antropólogos vão exaltar o quilombo dos Palmares como se fosse uma civilização dentro do território brasileiro. Por como ele dura mais de 100 anos... Pelo tempo de resistência. Exato, como dura mais de 100 anos. E calcula-se que poderia ter até mais de 10 mil pessoas, ele já não é mais um espaço. Ele é uma nova civilização dentro de um território. E grandes guerreiros como o próprio Abdias, K.O. E outros grandes nomes da política da época, junto com Oliveira Silveira, aqui do Rio Grande do Sul, então constroem no imaginário popular e dentro da militância negra, né, uma data que nós começássemos a exaltar. E aí que, na grande luta para isso, nas primeiras leis antirracistas que se constroem lá na Constituição de 88, que de fato vão para o livro da lei brasileiro, né, é que se pensa essa relação de, a partir do dia, a gente expandiu para um mês, para uma semana, hoje já se constitui em alguns lugares um mês da consciência negra, né, justamente para lembrar que nós existimos, que nós precisamos de uma política pública diferenciada, ou que pelo menos uma política pública que não segregue, né, que não pense a sociedade a partir do olhar somente do não negro, né? E aí, claro, que a gente pode multiplicar isso para outras lutas, como LGBT, como mulheres e assim por diante, que em dado momento se unem para construir uma sociedade que não seja segregacionista, né, que de fato seja uma sociedade plural, né? E hoje a semana ela tem uma grande importância, a partir dela a gente consegue algumas conquistas, né? Como, por exemplo, a Lei 10.639, que implementa o ensino de história e cultura brasileira nas escolas. E, infelizmente, só na Semana da Consciência Negra, ou no mês da Consciência Negra, que a gente vê muitas instituições de ensino aplicando de fato algo que deveria ser ensinado diuturnamente, né? Inclusive, e aí tem alguns professores, alguns acadêmicos, que já conseguem hoje mensurar como eu consigo inserir dentro de cada matéria, né, ao longo do ano escolar, sem necessariamente deixar evidente que é uma relação por conta da Na verdade, é uma desmistificação. Exatamente. Né, é um processo inclusivo, né, da história. Exato. Dentro de um contexto rotineiro. Por que a gente tem que estudar Grécia, tem que estudar caldeus, tem que estudar outras civilizações que em nada contribuíram, são extremamente importantes, mas em nada contribuíram para a construção do Brasil, e não podemos estudar exatamente quem ajudou a ser construído o Brasil. E aí, claro, portugueses, holandeses, italianos, alemães, beleza, né? Mas cadê os charruas, cadê os guaranês, cadê os tupis? Cadê os bantus, cadê os jejes, cadê os iorubás? Né? São esses povos que, novamente, usando o ditado que eu falei lá no início, né? Enquanto o leão não aprende a falar, né, o caçador sempre será glorificado. Só que agora a gente tem fala. E agora a nossa história também vai ser contada a partir do nosso olhar. Baba Fio, vou chegar então, vou na linha do Rubem, vamos apimentar essa conversa que está muito boa, né? O que tu acha da reparação histórica? Tá? No sentido que tu concorda, discorda, e outra, os órgãos públicos, a política, tem que ser única e exclusiva agente nessa reparação histórica, ou outros agentes da comunidade, outros setores têm que contribuir para essa reparação histórica aos negros? Então, eu vou começar essa pergunta com um outro questionamento. Tu concorda com a reparação histórica que os judeus recebem até hoje da Alemanha pelo Holocausto, que foi o genocídio do povo judeu na Alemanha? Tu acha que é legal e aí vários países do mundo continuam contribuindo hoje com os judeus que foram reparados? Bem, e aí eu me solidarizo muito com os judeus, né? Que algo está muito na nossa memória.
Mas quando a gente fala em mais de 5 milhões, ou seja, a gente está falando de quase 3 vezes o volume de pessoas escravizadas que passaram por um genocídio histórico, cultural, material e imaterial, né? E não podem receber nenhum tipo de reparação. E essa reparação que eu digo hoje, André, não é nenhuma reparação monetária, mas a gente conseguir ocupar os espaços, ou que esse espaço seja de fato equalizado na nossa sociedade, já é parte de uma construção de reparação histórica. Quando a gente fala em cota, quando a gente fala em uma série de políticas que muitas vezes parecem pequenas, é justamente isso. Por exemplo, Viamão. Viamão, o último censo, apresenta 51% da população negra, né? Mas cadê os 51% da população negra nos espaços de poder? E nessa linha que eu ia fazer a pergunta, justamente, né, referente à questão de cotas. E aí eu estava justamente pensando, refletindo nos espaços. O André falou nas questões institucionais, do poder público, executivo, no legislativo, no próprio judiciário, né, as instituições que são nossos agentes serventes, né, serventes conosco, né, que nos servem. Mas a gente vê uma narrativa muito perfeita na colocação aí do Bobafio, que é simples. Não é nem uma compensação. É simplesmente olhar como é que nós temos 50, vamos botar 30, tá? Vamos botar 30% da população negra. Tu chega, pode olhar nos mercados que são privados. Tu chega no setor privado, com todo respeito, o negro serve para fazer propaganda. Quando eles querem dizer que emprega o negro, eles botam uma foto e dizem: aqui na nossa empresa não tem discriminação. Porque tem foto aqui, nós temos, olha, de 10 funcionários, nós temos aqui esse aqui. Nossa faxineira é negra ali, a gente não discrimina. O pessoal que serve café aí, né? Então, essa chega a dar náuseas, porque é triste tu chegar num hospital e tu ver o que mais tem de doente ali, e as doenças mais graves são os negros. Tu chegar numa formatura de faculdade, que tu vê, menos que tu vê, negro. Tu chegar numa formatura de 2º grau, que tu menos vê, é negro. E tu chegar num presídio, e o que tu mais vê, é negro. Isso vai firmando a narrativa de que, fechando a raça negra, né? Que não presta, que não tem capacidade. Então, assim, ó, e essa narrativa que faz com os negros, faz com todos os segmentos que tu vem falando, com as mulheres, com os índios, então é importante resgatar isso, e eu queria entrar na questão dos povos originários aqui na nossa cidade, que nós não temos um memorial. Então eu queria te dar essa sugestão, e sou parceiro nessa. Nós precisamos criar um memorial ou não? Com certeza. Então, assim, ó, te invadiu a terra deles. Agora nessa ótica, eu acho que para semana, o mês da consciência negra, tem que apresentar alguma coisa, sabe? Palpável. Chega de tirar foto. Olha aqui, eu apertei a mão. E já que a gente brincou com a questão política, poxa, né, é triste, Rubem? Isso aí é triste. Eu Nós me estamos entristeço muito, cara. No 2º ano que a prefeitura de Viamão não faz nada ativamente para a consciência negra. E muitas vezes tenta podar as iniciativas da sociedade civil de construir qualquer coisa nessa direção. Que eu te faço. Na produção de políticas que tragam essa evolução, essa consciência, efetivamente, que tu possa... Não, foi aprovado ali na Câmara, ali, aqui, o pessoal aqui do Legislativo construiu, tá ali, ó, beleza. Eu não vou citar nomes, mas vereadores aqui, né,
incentivando e até criando leis, por exemplo, de cotas, replicando uma lei bacana, é importante, mas deu, porque aí nós vamos entrar na situação de que basta compensar que eles ficam quietinhos. Infelizmente. É isso que eu queria que tu refletisse e nos trouxesse. Nós temos aí, eu digo que eu sou feliz e triste ao mesmo tempo nessa relação do nosso legislativo municipal. Porque o que acontece? A gente conseguiu um fato histórico. Nós hoje, provavelmente, somos a Câmara que maior tem proporcionalmente o número de negros. Baita avanço, né? Mas quais deles hoje, de fato, lutam para uma política racial? Uma política de reparação histórica? Uma política que de fato seja não para deixar o negócio igual, mas para equalizar o processo. Então isso para nós é muito dolorido. Nós conseguimos ali, graças a um vereador negro, tirar do papel, por exemplo, o Conselho Municipal de Igualdade Racial, né? Que foi desempatado por um vereador negro, né? Porque a maioria não queria. Né? Nós conseguimos aí tirar do papel uma lei municipal do Conselho do Povo de Terreiro, liderado por uma vereadora negra, né? Mas em dado momento, o medo de perder o pouco avanço que se teve, e aí pensar que esse negro periférico e coisa e tal, o medo de se perder aquele espaço e da conquista que aquilo representa para sua família como um todo, e com isso eu não quero botar a peneira no sol aqui para tapar, mas dizer que muitas vezes eu acho que é o medo de perder aquele pequeno avanço que se teve, de pensar que, eu era um cara que virava massa lá na obra, agora eu ganho 10 pila aqui, pelo menos eu posso garantir que meu filho estude no colégio particular. E aí o sistema, entendendo essa fragilidade, ele vai usar da política mais baixa possível, de extorquir, de extrair essas pessoas que poderiam de fato construir uma política que fosse boa para toda a população brasileira, viamonense, né? E acabam se vendendo justamente por estar numa estrutura que não lhe permite. Eu vou sair daqui, eu vou fazer o que depois? Vou voltar a virar massa? Então, por isso que eu digo que eu defendo em relação de entender o medo. Não que eu concorde com essa postura. Claro, né? Claro. Mas eu entendo o medo que pode ser disso. Principalmente para aqueles que estão entrando. Agora, para aqueles que estão lá, historicamente, e uma vez por ano, pincelam lá um projetinho, não passou, e coisa e tal. E, de fato, não fazem um processo no médio e longo prazo para a população que é tida como minoria, mesmo sendo 51%, né? Esses, infelizmente, eu brinco que são negros colonizados. Porque eu não digo que o negro é racista, né? Porque para a gente ser racista, a gente precisa escravizar o outro, a gente precisa dominar o outro. E eu também não vou chamar de aquela palavra que quando é de um outro país, né? Por conta de que não é um outro país. Nós estamos aqui há 500 anos. Nós estamos aqui pelo menos 500 anos. Então nós já somos um povo só. É, de fato, comprar a narrativa do colonizador. Baba, eu quero uma percepção tua. Essa resistência em criação de políticas de reparação, ela se dá muito mais aqui em Viamão, no nosso município, se dá muito mais no Rio Grande do Sul, ou tu consegue ver que no Brasil tem essa resistência? Porque tem um dito, todo mundo fala, o gaúcho é o povo mais racista, né? Tu acha que o povo gaúcho ele é racista, por isso que ele tem resistência em criar políticas de reparação ao povo negro? Bem, essa política de criar política de reparação, esse processo, ele é um processo que está no país todo, né? O racismo ele é algo presente nos países que tiveram pessoas escravizadas. O Brasil foi o último a terminar. Né? Foi o último, né? Então isso já nos traz essa referência, né? Então não é uma particularidade, a gente não está numa bolha, né? É um processo nacional, né? Por quê? Justamente por conta de hoje a grande maioria dos políticos, né, não representarem de fato a sociedade. E aí eu vou trazer a sociedade como um todo. Se a gente conseguisse de fato ter um parlamento, ter um legislativo que de fato fosse representativo,
e não tivesse o poder econômico hoje para conseguir conquistar esses espaços de poder, de fato a gente conseguiria alguns avanços melhores na questão da construção de política de reparação, né? Eu brinco, André, que o pessoal fala muito da questão de cota para preto, cota para isso, mas esquece de ler de fato a legislação, né? E ver que hoje nós temos cota social, nós temos cota para indígena, nós temos cota para PCD, e que historicamente, né, a cota que se criou no Brasil, né, eu brinco que o preto só copiou a lei do branco, por causa que a cota era o filho do latifundiário, filho do fazendeiro, filho do cara que tinha posses ou tinha cargo, ou tinha poder. A própria educação, ela surge, a origem, né, do processo da educação, ela não surge para libertar, ela surge para escravizar, né? Olhando nessa ótica, numa visão primitiva da educação. E aí, quando a gente traz isso para a contemporaneidade e vê o que esse racismo velado, instrumentalizado, né, introjetado, né, na sociedade, passa muitas vezes despercebido pelo próprio racista. Tipo assim, não tem racismo, não. Racismo? Não. E eu quero que tu nos traga mais uma vez aí, através da tua profundidade do teu conhecimento, um olhar sobre essa questão. A visão do outro, a visão comunitária, a visão da nossa cidade, né? Ela evoluiu em alguma coisa, já que tu colocaste aqui que teve alguns avanços legais. A lei ajuda a conscientizar, ou ela ao menos freia para não evoluir, para não retroceder o que já tem avançado. Acho que as duas linhas de raciocínio, elas são igualmente positivas, né? Uma que bota um freio, né? Hoje, principalmente no Brasil, que inclusive a injúria racial também foi colocado no mesmo patamar do racismo, como crime indefensável e coisa e tal. Isso é um ponto positivo, porque antes o racista simplesmente ele era reduzido pelo juiz, pela juíza branca, né, para injúria racial. Pagava meia dúzia de cesta básica quando fazia isso, quando ia para condenação, para júri, né, e depois, né, se ele não conseguisse pressionar o preto lá, seja monetariamente ou até numa pressão psicológica, de ameaça e coisa e tal, para retirar o processo. Então, isso é um processo que barra, que freia, né? E aí, nós temos sim leis em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, que precisavam ser fiscalizadas para serem cumpridas, e aí sim nós consideramos avanços. Porque não adianta ter a lei no papel e ela não ser cumprida. E aqueles que deveriam ser os fiscalizadores dessa lei, né, se venderem e não fiscalizarem, né, e não fazerem com que a lei seja cumprida, né? Fechar os olhos. Exato. Hoje, muitas vezes, é muito mais fácil tu ir direto no Ministério Público do que, de fato, cobrar do legislador que deveria ser o fiscal da lei, né? Porque, de fato, muitas vezes o executivo se fecha numa bolha que se torna inacessível e inalcançável para a população poder cobrar que se faça cumprir aquilo que está no papel. Se nós conseguíssemos... Na verdade, imperializam a democracia. Exato. Se nós conseguíssemos simplesmente fazer com que o que já tem no papel saísse do papel e acontecesse de fato, nós já poderíamos considerar um avanço de 50% a 60% na nossa questão social nos dias de hoje, né? E eu acho que a gente precisa fazer com que o processo se cumpra. Isso que tu falou é fazer... Parece tão pouco. Só fazer. É só. É simples. E de outro lado parece... mas não. É só fazer valer a lei. É narrativas. Exato. E as narrativas, eu posso afirmar isso pela minha... Não só pela questão racial, mas a narrativa se dá em todo o processo. Aquele excluído, não, é que ele não se esforçou. Exato. A teoria... É que ele não se esforçou. Olha, tu vê, tinha um lá que se esforçou e um lá que
Né? Um conseguiu, por que os outros 6 milhões não conseguem? Então, olhando nessa perspectiva, é ridículo que tenha lei, que basta, inclusive não precisa gasto, já está a lei. Não precisa gastar, não tem que mudar a estrutura. É só aqui e aplicar. Se a gente pegar, Rubem, só o recorte da lei de cotas, por exemplo, né, onde o pessoal bate, se revolta, o racista faz isso, né, acha que, não, tu tirou a vaga do meu filho. Não, primeiro que houve uma expansão das vagas para contemplar aquela narrativa. Então, se tinha 100, então aumenta para 120 e essas 20 são para esse recorte. Esse é um ponto, né? Então, se a gente aumentou a quantidade de pessoas a serem educadas... Não precisou excluir ninguém para incluir alguém. Exato. Então, só estamos aumentando, né? O grande problema é justamente quando essa pessoa do outro lado, o racista, muitas vezes, e aí eu vou dizer que nem todo mundo entende que isso é racismo, não despertou para isso, eu vou fazer isso para não brigar com muita gente, não despertou para entender este processo, e se fizesse com que se cumprisse simplesmente isso, por exemplo, nós temos vários editais abertos em Viamão, onde, mesmo com 51% da população preta e parda, hoje dá um recorte de 20% só no edital. E aí, como é que a gente vai lutar, como é que a gente vai disputar com o não negro, né, com aquele que teve um poder social, um poder econômico, de estudar, por exemplo, numa escola particular a vida toda, né, com alguém que estudou numa escola pública, cateada. Que não tinha aula. Que não tinha professor. Não tinha ônibus para ir. Exato, que muitas vezes não tinha comida. Não tinha merenda. Não tinha comida. E aí, como é que vai ter essa disputa? Então, é que negócio. Todo mundo parte do mesmo lugar? Não. É verdade. O problema é aqueles que partem à frente. O André tá louco para te fazer uma perguntinha. Dale. Vai lá, André. Essa semana eu li uma frase que me chamou muita atenção e eu acho que é pertinente, que é: existimos porque resistimos, né? E aqui no Rio Grande do Sul teve um programa de imigração muito forte, né? Italianos, alemães, e eu te pergunto, por que nós ainda resistimos ao, vamos chamar a pessoa negra, o ser negro, né? Como alguém que contribuiu muito para a sociedade aqui num todo, né? No Rio Grande do Sul e no Brasil. E a outra pergunta que eu quero fazer, que é que tu falou muito bem do Enem, falou das cotas. E eu te pergunto, será que o Enem não é evolução do sistema das cotas, no sentido de que as cotas dão a possibilidade de pessoas negras virem a cursar uma faculdade, por exemplo. Mas o Enem dá a possibilidade de pessoas que tiveram uma dificuldade no estudo, né, ou cursaram escolas públicas, a também cursarem uma faculdade. Será que não é um avanço em relação às cotas, o Enem? Então, primeira pergunta, André, que tu faz ali. Bem, vou começar de trás para frente, para poder digerir. Primeiro que o Enem não é um avanço, né? Por quê? Ainda assim, aquele que tiver mais qualificado, aquele que estudou em colégio particular, vai poder fazer o Enem e pegar essa vaga, né? Então, esse é um ponto, né? Um outro ponto dentro dessa relação é que é como a pessoa é vista socialmente. Não é simplesmente o estudo. Porque eu posso lá me formar em direito, posso me formar em medicina, eu posso me formar onde eu quiser, e a minha capacidade conseguir me levar, né, através dessas cotas sociais, né? Mas lá no mercado de trabalho, como é que vai ser? Será que de fato eu vou ter abertura? E eu conheço aí advogados negros que estão no Uber. E eu conheço enfermeiros negros hoje que estão correndo atrás do caminhão, né? Caminhão de lixo, não que seja um demérito, né? Mas acabam se colocando nesse subemprego porque lá na ponta, muitas vezes, não se dá oportunidade. Então, a cota ela não deve ser somente neste lugar. A gente fala de educação porque é o que está mais palpável e vivo na nossa memória. Reformula a primeira parte da pergunta, por favor, André. A primeira pergunta é que... Tá, já lembrei. Dos imigrantes. Isso. Bem, primeiro tem que entender por que os imigrantes italianos, alemães, holandeses vieram para cá. A gente viu o Brasil vivia uma ideia
da eugenia neste período, né? Eugenia, que é da purificação da raça, aquela questão que o genocida do Hitler defendia. Embranquecer a sociedade. Embranquecer a sociedade. Então foi trazido para cá, dado cotas de terra para essas populações, para que elas, na relação social com negros e negras, embranquecesse a sociedade, tornasse novamente o Brasil uma Europa, né, nas Américas, né? O que deu, infelizmente, errado. Eles não tinham conhecimento de genética e de entender que a cutis, a pele, né, acaba se sobressaindo da pele negra em relação à branca, né? Este é um processo que aconteceu na época. Então, aí já era uma cota. Porque por que trouxeram os italianos, alemães e portugueses? Não que não deveriam ser trazidos, porque também foram pessoas periféricas que foram trazidos de lá, né, em situação extremamente degradante na Europa daquele período, né? Mas por que os negros não receberam também suas cotas de terra? Talvez essa discussão aqui não tivesse acontecendo ou fosse extremamente num outro tom muito mais leve. Se simplesmente o negro naquele período escravizado recebesse um seu pedaço de terra para plantar, para colher, para criar seus animais e poder se manter. E aí sim, talvez a gente tivesse um patamar social diferente. Não sei se consegui responder. Conseguiu. Satisfeito, né? Então eu quero te falar na questão da possibilidade ou de um despertar, né, nessa relação entre negro, índio, os povos originários. Porque as pessoas, elas entendem o racismo referente ao negro, que não é uma verdade. O racismo é contra raça. Só pegar um gancho só para aí, falar nos povos originários, que tu já pode emendar junto. Perfeito. Os povos originários também são discriminados e é como se fizesse assim, o negro fosse o muro, do muro para lá, né? E aí a gente vê os índios que também sofreram e que foram os colonizadores da nossa cidade. Vamos falar em Viamão. E vamos ver o que tem de política para índio, para negro, para os imigrantes, né? Inclusive agora uma questão dos refugiados, né? Do Kuwait ainda tem, do Haiti, da Colômbia, da Venezuela, né? Perfeito. Então eu queria que tu fizesse uma análise nesse sentido aí. Bem, o primeiro recorte que a gente precisa fazer é lembrei da palavra que eu não tinha lembrado antes, xenofobia. Né? E do racismo, né? A primeira nuance da xenofobia é o preconceito contra qualquer etnia que não a minha, né? E é isso que muitas vezes o indígena, mesmo sendo dono do território, ele acaba sofrendo a partir daqueles que são os invasores da terra, ou aqueles que foram trazidos para cá pelos invasores, que é o caso dos negros, né? E quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um processo de uma raça se colocar superior à outra por um processo econômico. Então ele só acontece do não negro para o negro, né? E do não indígena para o indígena é xenofobia. Então só essa questão. Mas concordo que o Viamão hoje ele tem tribos indígenas que são resistência no município e que não há um recorte municipal. Pelo contrário, muitas vezes há uma tentativa, inclusive, de desterritorialização, né? De tirar esses donos da terra do seu território, sem uma política, sem um diálogo, sem nenhum processo que de fato vá construir, né, a permanência e perpetuação não só do povo, mas a sua tradição como um todo. E isso a gente acaba vendo, e por isso que foi necessária a construção lá atrás de uma política nacional para povos e comunidades tradicionais do Brasil, segmentando, acho que quase 80 povos e comunidades tradicionais que têm o seu modo de ver o mundo, o seu modo de se relacionar com a terra, né? Seu modo de se alimentar e seu modo de se relacionar com a sociedade, que precisam ser protegidos. São políticas que já existem, elas só precisam ser implementadas. São leis que já existem, elas só precisam ser implementadas. E para isso a gente precisa de políticos sérios,
né, que queiram, de fato, ver uma sociedade melhor e, de fato, equalizada. André, nós estamos esgotando o nosso tempo. É incrível. Eu tenho mais uma pergunta só. Incrível, mas a gente poderia fazer um podcast aqui de 5 horas. Muito satisfatório. Já antes de concluir o nosso programa, quero deixar aqui a minha satisfação, e não desmerecendo os demais programas, né? Mas a profundidade e a humanização desse diálogo aí realmente me despertou um pouco mais, né? Do meu racismo introjetado, que todo mundo tem. Às vezes o cara não tem coragem de dizer, né? Essa é a verdade. É o racismo pro não negro e o machismo pro homem. A gente tem que estar a todo momento trabalhando. Então, antes de terminar, deixar o André fazer a última pergunta. Eu vou fazer a pergunta, mas já vou dar o gancho pro Baba Fio se despedir. Exatamente, isso aí. Mas a pergunta pode fazer depois, naqueles takezinhos que a gente faz. Mas é pro encerramento. Tá, então tá. Vai, Baba Fio, estamos encerrando então aqui nossa conversa contigo, e eu queria já te conduzir para o final, claro, te despedir, agradecer aqui a quem está nos assistindo, mas a pergunta é, o que tu faz quando tu, despido de todos esses teus títulos e teu currículo, que tu muito bem colocou aqui no início do programa, o que tu faz para combater o racismo? No teu íntimo ali, tu acorda e despido de qualquer título, o que tu faz para combater o racismo? E já se despede do nosso público aí. Bem, André, o combate ao racismo para um homem negro, periférico como eu, ele é constante. Principalmente na educação dos meus filhos, né? Porque além de ser com todos esses títulos, eu sou pai, eu sou esposo. E aí, essa luta contra o racismo é poder dialogar com meus filhos e ensinar de como eles conseguem resistir a esse racismo que está colocado na escola. Como eles podem ser multiplicadores do antirracismo. Como eu consigo, no papel de marido, ajudar minha mulher a combater o racismo no seu trabalho, né? Como eu consigo, na minha rede de amigos pessoais, o menor sinal de racismo, depois do futebol, no churrasco, na cerveja, fala assim, meu velho, essa frase está racista, isso está errado, né? Muitas vezes, na boa, muitas vezes reconhecendo que a pessoa falou aquilo, não porque ela é de fato, mas porque foi criado num ambiente extremamente racista. E aproveitando o nome do programa, eu acho que cada um e cada uma que está nos assistindo precisa despertar para isso, despertar e compreender quando eu estou de fato sendo racista, quando eu de fato estou sendo machista, quando eu de fato estou sendo homofóbico. E essas desconstruções pessoais no íntimo, quando a pessoa realmente quer, é que fazem com que a pessoa se torne um indivíduo melhor. Um indivíduo melhor não só para si, mas para toda a sociedade que o cerca. E só assim a gente vai conseguir fazer de fato uma sociedade melhor. Então agradeço, André, agradeço, Rubem. Estou imensamente grato, novamente dizendo que estou lisonjeado por estar sentado nesse sofá podendo conversar com vocês, e me coloco sempre à disposição. Aqueles que não me conhecem na rede social, só seguir lá @babafio.oficial no Instagram, fio com 2i, ou Rede Batuque RS, Facebook, Instagram, YouTube, podcast, tem bastante conteúdo lá sobre matriz africana e sobre negritude. Então, como nós sempre encerramos o nosso programa, a gente fala a frase sobre o tema que a gente falou e diz "tô dentro". Então, para finalizar, vamos deixar essa mensagem aqui de antirracismo. Não, seja um antirracista. Então, se o assunto é racismo, tô dentro. Viamão Web, a rádio que você vê.